Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje quero continuar ali na sequência daquilo que eu tenho te falado sobre como educar filhos. Eu sei que é um assunto difícil, é um assunto que todos nós queremos ter filhos, ou a grande maioria de nós queremos ter filhos, mas que projeto difícil, não é? E hoje eu quero falar para você da perspectiva da constelação familiar, como que a gente olha e cuida disso, que é os filhos. Bom, para começar, eu quero te dizer que na constelação familiar, a base da constelação familiar consiste das 3 leis da ordem do amor. Então, o Bert Hellinger, naquilo que ele compilou e que ele construiu e que é a constelação familiar hoje, o início e a base de tudo isso foi a percepção que ele teve de 3 leis que regem as relações humanas. Então, nós temos que, a partir desse conhecimento, disso que eu vou te colocar aqui agora rapidamente, das 3 leis da ordem do amor, a gente precisa estar atento constantemente às nossas relações. E se o seu foco nesse momento é educação dos filhos, sejam crianças ou adultos, os pais, sim, precisam muito entender as 3 leis da ordem do amor. Então, o Bert Hellinger, lá no início do trabalho dele, naquilo que se refere à constelação, em determinado momento, ele era missionário da Igreja Católica, ele era padre. Então, ele estava na África em missão. E ali, observando determinado povo, ele observou algumas coisas, algumas características ali que aquele povo mostrava para ele de uma forma específica, e ele começou a perceber que não era só ali naquele povo que, se respeitarmos as 3 leis da ordem do amor, ficamos mais saudáveis e o amor flui nas relações. Mas todos os seres humanos, se respeitam essas 3 leis, têm esses ganhos. Ficam mais saudáveis e o amor flui nas relações. Bom, falando rapidamente, o objetivo aqui não é entrar a fundo nas 3 leis. Eu vou só citar, tá? Mas se você não sabe do que eu estou falando, então está aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo meu em que eu falo mais profundamente a respeito das 3 leis, para que você possa entender do que eu estou falando aqui, tá? E, então, as 3 leis da ordem do amor consistem na lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio nas trocas. Nesse momento, eu quero falar sobre a lei da hierarquia. Como é a lei da hierarquia naquilo que tange à educação dos filhos? Bom, a lei da hierarquia, o princípio básico dela é o tempo de chegada. Então, na relação pais e filhos, os pais chegam primeiro na vida e os filhos chegam depois. Então, a relação entre pais e filhos sempre será uma relação desnivelada. Ok, em determinado momento da minha vida eu era criança, era um desnivelamento maior. Meu pai e minha mãe é que cuidava de praticamente tudo da minha vida. Mas, a partir do momento que eu me torno adulta, eu tomo posse daquilo que é da minha vida, mas na relação com o pai e com a mãe continua desnivelada. Eu continuo menor. Então, eu mesmo sendo adulta, eu preciso prestar atenção em algumas coisas para que eu fique no meu lugar de menor e o amor prossiga fluindo na minha relação com eles.
tá? Mesmo com pais falecidos, mesmo com pais, eu nunca conheci meus pais biológicos, eu fui adotada bebezinha. Ainda assim, é necessário trabalhar aqui na mente e aqui no coração a hierarquia, tá? Bom, falando algo bem básico aqui da relação de pais e filhos, os filhos sempre serão devedores dos pais. Então, nessa relação aqui de pais e filhos, para que eu consiga ficar aqui no meu lugar de menor, eu preciso ficar bem com isso. Tem algo que se passa por os meus pais me deram a vida. Eu costumo brincar, eu e Inês, né? Eu costumo brincar assim, ok, se eu não quero ser grata ao meu pai e à minha mãe pela vida, então como é que eu devolvo e pago essa dívida que eu tenho com eles? Onde que eu compro vida para eu pegar e devolver para eles? Tem vida no mercado para eu comprar e devolver? Tem vida ali na esquina para eu comprar, para eu pegar, para eu colher e toma mãe, toma pai, tá zerado aqui, não quero mais ser grata, não quero mais te respeitar. Sinto muito, mas não é assim que funcionamos. Isso não é possível. Então, para eu, na minha vida, ficar saudável e tudo fluir como eu quero, como eu desejo, aqui na minha relação com o papai e com a mamãe, na hora que eu me viro para eles, eu preciso tomar consciência de que eu sou menor e ficar aqui no meu lugar de menor. E aí, para eu ficar no meu lugar de menor, eu vou ter que ser grata e respeitar essas duas criaturas. Esses dois seres que, se não fossem eles, eu não existiria. Se não fossem eles, a minha filha não existiria. Então, por vezes, algumas pessoas não conseguem ser gratos aos pais porque tiveram muitas dores, muitas coisas que machucaram, né? Ok, eu entendo. Mas, se não dá para ser grata a eles pela sua vida, por vezes eu encontro pessoas nos atendimentos que eu faço que infelizmente não têm amor nem à própria vida. Então, por vezes, o argumento que eu encontro com elas para que elas consigam ser gratas aos pais então agradeça pela vida dos seus filhos. Porque se não fossem o seu pai e a sua mãe, você não existiria e os seus filhos não existiriam. Bom, enfim, temos que arrumar alguma maneira aqui dentro da gente para a gente tomar pai e mãe no coração. Na sequência, quando eu terminar de falar sobre hierarquia na relação de pais e filhos, eu vou falar sobre a lei do equilíbrio. Aí eu vou falar sobre isso que é os pais dão e os filhos tomam em seu coração tudo aquilo que os pais dão. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, voltando aqui para a lei da hierarquia, algo básico e muito importante que precisamos entender quando eu me volto aqui para os meus pais e para os meus ancestrais que estão aqui atrás de mim, eu preciso trabalhar a gratidão e o respeito. E para conseguir fazer isso, eu preciso conseguir diante deles me sentir menor. E para ficar menor diante deles, eu não posso julgar, nem ter dó e nem ter vergonha. A princípio, a gente olha aqui diretamente para o pai e para a mãe, na relação direta com eles, porque se eu consigo colocar em ordem a minha relação com eles, muito provavelmente eu já consigo resolver muitas coisas aqui com todos os outros ancestrais, tá? Então, é necessário ter aqui com o pai e com a mãe um posicionamento de menor,
para ficar menor, tem que conseguir aqui no coração trabalhar gratidão e respeito. E a gratidão e o respeito é o que permite aos filhos ficarem nesse lugar de eternos devedores aos pais. Ok? Então, nessa relação de hierarquia em que os pais são maiores e os filhos são menores, tem papéis, tem funções específicas aqui do lugar de pai e mãe e aqui do lugar de filhos. Se observarmos essas funções, esses papéis, já ajuda imensamente para que consigamos ficar na hierarquia correta. E, como consequência, o meu amor chega até a minha mãe e o amor da minha mãe chega até mim. E aí o meu coração se alegra por essa conexão. E o amor que flui na relação aqui com o papai e com a mamãe, que significa que então eu consegui aqui na relação com eles me colocar como menor. Então, quando eu me viro para a minha vida, automaticamente eu sou grande diante daquilo que é meu. Automaticamente, tudo aquilo que é meu, mesmo que sejam problemas difíceis, complicados, se eu tô com o papai e a mamãe aqui no coração, porque se eu fico menor do que eles, então eles ficam grandes, respeito à hierarquia, então eles estão aqui, ó, no meu coração, no lugar correto, no lugar que é deles. E isso dá força, isso preenche, isso me faz me conectar com tudo aquilo que eu sou. E aí então eu tenho a força. E olho para a minha vida com essa força. Então venha o problema que vier, eu vou dar conta. Do jeito que for possível para mim, mas eu dou conta. Sem grandes sofrimentos, sem grandes desesperos, sem grandes vulnerabilidades. Só olhando o contrário, quando aqui na relação com o pai e com a mãe, eu julgo, eu tenho dó ou eu tenho vergonha, significa que eu me posiciono como muito maior do que eles. Regrinha da vida, se eu estou aqui maior em relação a eles, significa que aqui ó, no meu coração eu estou vazia de pai e de mãe. Significa que aquilo que me compõe eu não tenho acesso. Então, hora que eu viro aqui para a vida, eu sou petitinha. Porque eu não consigo me conectar com aquilo que eu sou. Que é, metade de mim é o meu pai e a minha outra metade é a minha mãe. Essa é a minha essência, essa é a minha base. Essa é a essência e a base de todo ser humano. Então, voltando àquilo que eu falei anteriormente, se eu quero me conectar com a minha vida e dar conta bem, com potência, com criatividade, com sabedoria, com tudo aquilo que eu tenho disponível em mim para ficar bem com a vida, é pré-requisito aqui na relação com o papai e com a mamãe ser menor. Olhar para eles e ter um entendimento assim de que aquilo que vocês deram foi o suficiente. Mesmo que eles tenham dado só a vida, tá? Vamos supor aquelas pessoas que acontece, né, com várias pessoas, de que o pai e a mãe só contribuíram com a vida. E depois, bebezinha, recém-nascida, aquele bebezinho, ele é colocado para adoção. Ainda assim é necessário fazer este trabalho em relação ao pai e à mãe biológicos, tá? Sejam eles vivos ou falecidos, sejam eles presentes ou ausentes. Ah, eu nunca conheci meu pai e minha mãe. Não importa, eles estão aí dentro de você. Em cada célula sua, metade do seu DNA é o seu pai e a outra metade é a sua mãe. Fora tudo mais que a gente tem no nosso campo de energia, que a gente traz todo o nosso sistema em nós. Principalmente aquilo que é da desordem, aquilo que é de trauma do sistema e que eu não consigo ficar bem, isso vai aflorar em mim e vai
aparecer na minha vida. Então é muito importante a hierarquia, para que a gente entenda que somos menores. Qual é o meu lugar? É esse aqui de menor. E aí, eu quero falar para vocês então sobre papéis, sobre a função de pai e mãe e a função de filhos. E aí aqui nesses papéis, que se eu observo os papéis, me ajuda a respeitar a hierarquia. Então, pai e mãe têm o poder do sim e do não. Filhos podem pedir. Simples assim. Quando eu falo disso, eu me recordo de algo que eu vivencio com a minha filha, que sempre que eu vou ao mercado com ela, e desde petitinha eu sempre a levei ao mercado comigo, então, a gente entra no mercado e ela começa, mamãe me dá isso, mamãe me dá aquilo, mamãe me dá isso, mamãe me dá aquilo. O mercado inteiro. Ela está errada? Não. Ela está no papel dela, papel de pedir. Porém, eu como mãe preciso entender qual é o meu papel diante desse pedir dela. Se ela me pede, eu obrigatoriamente tenho que dar? Não. Sou eu que tenho o poder do sim ou do não. Ah, qual é o certo? Ah, lá no mercado a minha filha pediu batatinha. Aquele salgadinho, batatinha. É certo dar ou é errado dar? Não importa. O que importa é aí dentro para você, mãe, ou para você, pai, comer a batatinha é certo ou é errado? Você quer que o seu filho ou a sua filha, principalmente se for criança, coma aquela batatinha ou não? Dependendo da resposta aí dentro de você, então é isso que você tem que fazer. Dizer o sim ou não. Bom, então aqui eu estou falando de papéis. Os filhos podem pedir o que for, e de preferência que peçam, tá? E pai e mãe têm o poder de dizer sim ou não. Claro que isso vai mudando à medida que a criança vai crescendo. Porque quando o filho chega na vida adulta, aquilo que é da vida do filho, aí passa a ser de autonomia do filho. Então, vou dar um exemplo meu. Se eu estou, vou inventar um exemplo. Se eu estou com a minha pia cheia de louça suja, lá da minha casa, é para minha mãe que eu vou pedir a autorização para lavar aquela pia? Não. A casa é minha. Então, agora, aquilo que é meu, aquilo que é da minha vida, eu, filha adulta, é que decido. Mas, se eu chego lá na casa da minha mãe, ó, eu continuo menor. E se a pia dela tá cheia de louça suja, então, dependendo de como é a relação, talvez eu precise pedir para ela, mãe, eu posso lavar a louça para a senhora? Ué, a casa é dela, a louça suja é dela, claro que eu tenho que pedir. E aí, usando aqui isso da louça suja na pia da casa da minha mãe, como metáfora, sim, mesmo com pais idosos, o meu pai e a minha mãe já estão tão idosos, eles já não dão conta de praticamente nada na vida deles. Eu tenho que pedir? Olha, claro que isso tem que ser levado em consideração de acordo com o que eles estão, mas como é ter uma relação de respeito com o seu pai e com a sua mãe, entendendo que eles lá dentro deles, aquilo que é deles. Não é porque talvez a sua mãe esteja doente, já não consiga mais lavar a louça da pia, que você tem que ir lá e agir como se a pia fosse sua. Não, a pia é dela. Então, talvez você precise pedir permissão sim para lavar a louça.
talvez não precise pedir, mas lembrando que a pia continua sendo dela, a louça suja continua sendo dela. Então, mesmo que você não vá pedir, ou seja, externalizar um pedido para ela, aqui dentro do seu coração, lave a louça aqui, ó, no lugar de menor, num lugar de respeito, não no lugar de maior. Isso aqui é meu, eu faço do jeito que eu quero, e aí se a minha mãe vier aqui dar palpite, ela tá doente, ela não pode fazer isso. Não, olha a falta de respeito. Respeito. Com respeito, a gente fica aqui no nosso lugar. E aí teremos uma saúde melhor e teremos uma relação melhor com a mãe e com todas as outras pessoas. Porque relação com pai e com mãe é base para todas as outras relações. Vai refletir em todas as outras áreas da vida, ok? Bom, então quando eu falo disso, eu estou falando desse poder do sim e do não que o pai e a mãe têm. E eu estou falando desse poder que os filhos também têm, que é o poder de pedir. E se eu consigo respeitar essa hierarquia na relação com o meu pai e com a minha mãe, significa que na hora que eu me viro para a vida, tudo está disponível para mim. Porque, ó, se eu for na minha vida viver algo ali com a minha filha, olha, eu sei como é esse lugar aqui de ser mãe, porque eu respeito a minha mãe, então eu sei como é ficar nesse lugar. Ah, em determinado momento, eu preciso entender a minha filha. Eu sei entender a minha filha porque eu sei como é esse lugar de ficar aqui no lugar de filha. Então, eu posso ter, mesmo como mãe, mesmo aqui como maior, o entendimento de como ter uma relação saudável aqui com a minha filha. Então, respeitar a hierarquia vai trazer diversos reflexos positivos aqui na vida. Ah, quando eu for trabalhar lá na empresa, eu sei muito bem como é ficar aqui no lugar de subordinado e respeitar o meu chefe. Quando for eu aqui, ó, nesse lugar de maior, eu sei muito bem como lidar aqui com o meu subordinado. E aqui nesse lugar de maior, olhando ali para o lugar de pais, os pais, então, precisam, para conseguir exercer esse poder do sim e do não, eles precisam ter autoridade. Agora, esses dias, uma pessoa da minha família me contou que pede as coisas para a filha 1 milhão de vezes e a filha não faz. Quando eu a ouvi, eu não a julguei, porque eu também já estive nesse lugar com a minha filha, de tentar exercer essa autoridade e não conseguir, porque onde está a filha, tanto a minha estava quanto a filha dessa minha parente, está aqui, está no lugar de maior, é ela que está mandando. Pode olhar e perceber a vontade de quem prevaleceu a cada momento que a mãe disse, faça tal coisa, e a coisa não foi feita. Ó a criança aqui, nesse lugar, criança ou adolescente, tá, gente? Um estado infantil, um estado de o cérebro ainda não estar pronto, não estar ainda com 100% do seu desenvolvimento, não estar adulto. Então, seja criança ou adolescente que está aqui no lugar de maior, problema enorme de hierarquia. E aí, o pai ou a mãe, quando olha para isso, precisa muito retomar a autoridade para si. Como é que eu fiz com a minha filha? Bom, eu estou num processo de construir isso até hoje com a minha filha, porque eu tenho essa dificuldade aqui dentro. Então, como que eu faço hoje? Eu presto muita atenção no tom de voz que eu falo e se só colocar o tom de voz na entonação firme e correta não foi suficiente,
Então eu vou lá e acompanho a minha filha. Faça agora. E eu acompanho ela naquilo que ela está fazendo. Vamos supor, o arrumar o quarto, né? Que é uma grande questão entre pais e filhos, crianças ou adolescentes. Bom, tom de voz. Agora eu quero que você arrume o seu quarto. Agora. Ah, mas daqui 10 minutos. Ah, mas não sei o quê. Parou. Agora. E o pai e a mãe que conseguem exercer a autoridade com o filho, falam uma vez só. No máximo duas, na hora que vai lá para acompanhar. Se ainda está aí treinando o filho naquilo que é, fique no seu lugar. Então, pai e mãe manda, filho obedece. Estamos aqui então colocando, estou descrevendo para vocês uma outra função desses lugares aqui. O lugar do maior e o lugar do menor. Quem está no lugar de maior manda e quem está no lugar de menor obedece. Principalmente se é criança ou adolescente. Lembrando que quando a gente tem um filho adulto, aquilo que é da vida desse filho, aí pai e mãe já não tem mais autonomia. Aí pai e mãe não pode mandar mais não, tá? Suponhamos um filho adulto que vai sair sábado à noite. A mãe fica preocupada e a mãe acha que pode mandar ele ficar em casa. Não, não pode. Porque o sair à noite aí já é, o ir e vir é do adulto. É da autonomia do adulto. Porém, se esse filho adulto mora na casa do pai ou da mãe, então esse filho adulto ele está infantil em relação à moradia. E aí então, mesmo o filho adulto, naquilo que se refere à casa que é do pai e da mãe, o filho tem que obedecer. Ah, eu moro com meu pai e com a minha mãe. E aí eu bato porta. E a minha mãe não gosta que bate porta. Opa! Lembre-se, se você é adulto, você já devia estar na sua casa. E aí só na sua casa você vai ter a autonomia 100% de como que você vai fazer. Quando eu era adolescente, a minha mãe gostava das portas dos quartos fechadas. Eu tenho essa recordação. Eu nunca gostei de porta fechada. Eu não sei por quê. Nunca olhei isso. Mas hoje que eu tenho a minha casa, todas as portas ficam abertas. As portas dos quartos. Qual que é o certo, qual é o errado? Porta fechada ou porta aberta? Eu não sei. Mas fato é que na minha casa eu posso fazer do jeito que eu quero. Ok? Outro exemplo. Quando eu era criança e adolescente, a minha mãe comprava melancia. Eu morria de vontade de comer só o miolo, porque o miolo é que era docinho. A minha mãe nunca deixou. Por quê? Porque a minha mãe estava pensando em todos iriam comer a melancia. Então, na hora de tirar a fatia, todos tinham ali aquela parte menos doce, perto da casca, mas todos tinham um pedacinho docinho. Legal a maneira da minha mãe pensar. Mas eu, adolescente, eu lembro que eu queria, porque queria comer só a parte de dentro da melancia. Então, enquanto eu estive ali, morando na casa da minha mãe, eu tive que obedecer isso, porque a melancia era dela. Ela que comprava, o dinheiro era dela e do meu pai. Então, os dois é que compravam e então eu tinha que obedecer às regras da minha mãe. A partir do momento que eu tive a minha casa, ali por volta dos 20 e poucos anos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar melancia e comer o miolo dela somente. Fiz isso por algum tempo, enquanto eu precisei. Hoje, quando eu compro melancia, eu já não faço isso mais porque eu não tenho mais essa necessidade. Autonomia. Então, eu posso decidir a cada momento aquilo que eu quero para a minha vida. Bom, o lugar, quando a gente respeita o lugar, para você pai e mãe que estou aqui falando agora,
Se o seu filho é criança ou adolescente, como consequência, esse filho terá aqui dentro dele um emocional mais protegido e seguro para que ele possa crescer, se desenvolver até se tornar adulto. Então, o de melhor que você pode fazer pelo seu filho é ficar aqui nesse lugar e exercer o seu papel de pai e mãe. Ok? Bom, teremos então, se conseguirmos isso, filhos emocionalmente mais seguros e filhos que quando chegarem ali aos 18 anos e estiverem diante da vida deles, eles serão adultos mais conectados com a vida, com menos problemas a serem enfrentados e menos dificuldades emocionais a serem contornadas. Ok? Bom, falei aqui um pouco então para vocês a respeito de hierarquia na relação de pais e filhos. Claro que esse assunto é muito vasto, tem ainda muita coisa a ser dita, mas por hora é o suficiente. Por hora é o suficiente para que você já comece a trabalhar aí. Você está aqui no seu lugar de maior em relação aos seus filhos? E na relação com os seus pais, você fica aqui no seu lugar de filho, lugar de menor? Ó, aqui eu já quero dar uma dica. Impossível cuidar da ordem na relação com os filhos se eu, como filha, eu estou em desordem em relação ao meu pai e minha mãe. É necessário primeiro a gente trabalhar a ordem na relação com os nossos pais, para depois isso, e aí é quase que automático, tá? Automaticamente isso reverbera para a relação com os filhos. Automaticamente, eles vêm aqui para o lugar deles e automaticamente também eu venho aqui para o meu lugar de maior. E aí tudo flui com muito mais facilidade, com muito mais naturalidade e a vida fica muito mais leve. Bom, quero então aqui deixar com vocês essas reflexões a respeito da hierarquia. Porém, preciso falar antes de algo muito importante, que é: desconfiem de algumas coisas. Fiquem de olho para pegar ali a inversão da hierarquia, a desordem. E aí, para que você possa trabalhar a ordem. Sempre que você perceber uma criança muito adultinha, não. Trabalhe a ordem. Eu sei que é muito bonitinho uma criança adultinha, tá? Eu me recordo uma vez que, alguns anos atrás, a minha filha devia ter uns 5, 6 anos, hoje ela tem 11, e eu fui entrar no estacionamento do mercado e a mãe dela, essa pessoa aqui adulta que vos fala, eu tenho uma certa dificuldade espacial. Então, eu verbalizei em voz alta: ai meu Deus, será que tem vaga aqui no estacionamento? Ou seja, eu verbalizei uma dificuldade minha, adulta. E a minha filha estava aqui atrás, no carro, né? E automaticamente ela virou assim e falou: mamãe, tem uma vaga ali. Opa! Olha só, ela dando soluções para problemas adultos. Se eu sou a motorista, faz parte desse lugar de motorista eu encontrar qual a vaga que eu vou pôr o meu carro. Tendo eu facilidade ou dificuldade, tá? Não importa. Isso é responsabilidade minha. Eu, do meu jeito, eu vou lidar com isso. Com facilidade ou com dificuldade. Mas eu preciso carregar isso aqui, ó, é meu. Minha responsabilidade. Eu sou adulta, eu dou conta disso que é um problema adulto. Agora, se esse problema eu deixo lá no colo e nas mãos e no coração da minha filha,
ela vai crescer com esse padrão de comportamento. Ó, maior do que a mamãe. Eu preciso ficar dando solução para os problemas da mamãe porque ela não dá conta do monte de coisas. Bom, na hora que ela falou isso, na mesma hora eu falei, opa, é a mamãe que cuida disso, tá? Você é criança. Você só brinca e só cuida daquilo que é da sua vidinha de criança. Ela ficou assim, brava, chateada comigo na hora. Não importa. O que importa é que ela não fique aqui na desordem, que ela venha para o lugar dela. E eu estou aqui dando um exemplo simples, cotidiano, mas essas situações do cotidiano, elas estejam denunciando o posicionamento que a criança está assumindo. Que é invisível por vezes. Por vezes a criança não verbaliza. Ó, que bom que eu verbalizei a minha dificuldade ali naquele momento e que bom que ela verbalizou a desordem. E aí eu pude trabalhar e eu como mãe fiquei mais atenta àquilo. Eu sou motorista, quem dirige é adulto, então sou eu que tenho que dar conta de resolver esse problema. Não uma criança que deve cuidar só daquilo que é da vidinha dela de criança. Ai, Inês, mas o que tinha demais de você deixar ela te ajudar? Tá, não tinha nada demais, tá? O grande problema é talvez o iceberg, a montanha que está por detrás disso e que está invisível e eu não estou vendo. Então, essas situações pequenas do dia a dia e que muitas pessoas acham bonitinho, nossa, como ela é esperta, achou a vaga do estacionamento para a mamãe dela. Parou, porque isso não é bonitinho não, tá? Isso é uma desordem enorme e a criança que cresce com essa desordem, na hora que chega lá na vida adulta dela, ela vai ficar pequena e ela não vai dar conta da vida dela e aí ela terá um grande problema. E nisso daqui que eu tô dando essa dica para vocês, ó, desconfiem. Nessas horas, eu adulta preciso tomar consciência de quais são as minhas dificuldades na vida. Ó, acabei de contar uma minha para vocês. Eu tenho uma dificuldade espacial, eu até dirijo bem, sou cautelosa, nunca tive grandes problemas para dirigir, mas a hora que eu vou estacionar, será que aquela vaga cabe? Meu Deus, eu não consigo enxergar as vagas aqui no estacionamento, será que eu vou achar? Tá, eu tenho essa dificuldade. Isso é ruim? Não, porque somos seres humanos. Todos temos, numa ordem ou em outra, dificuldades. Coisas que eu não dou conta, coisas que para mim são difíceis. Coisas que talvez eu ainda tenha que aprender. Posso e devo. Devo, inclusive, me dar o direito de ser imperfeita. Porém, isso precisa ficar nas minhas mãos. É meu. Se é da minha vida, eu, mãe da minha filha, aquilo que é meu, aquilo que é minha dificuldade, eu é que cuido disso. Eu dando conta ou não, tá? Fica comigo. As crianças, por um amor cego, têm uma tendência de pegar isso daqui e cuidar. E aí a criança fica em desordem em relação aos pais. Por quê? A criança que pega esse algo que é do pai ou da mãe, para ela cuidar, ela está saindo aqui do lugar de menor e está vindo aqui para um lugar de maior. Desordem. A criança que olha a mãe e julga, minha mãe não consegue nem achar uma vaga no estacionamento. Ai, a minha mãe, eu tenho que fazer isso por ela. Julgou, ficou maior. O filho ou a filha, a criança que tem dó. Nossa, tadinha da minha mãe, não dá conta nem de achar uma vaga no estacionamento. Tenho que ajudar a minha mãe. Ficou maior. O filho que tem vergonha. Ai, meu Deus, que mico, minha mãe não acha nenhuma vaga no estacionamento. Vergonha, ficou maior também. Tá? Então, não importa aquilo que vai despertar na criança ou no adolescente. O que importa é que você, pai e mãe, fique no seu lugar. Se a criança ou adolescente, igual a minha filha lá no carro, vem pra cá, eu
ponho ela de volta no lugar dela. Nem que seja, como eu fiz aqui, nem que eu tenha que usar um pouquinho mais de força, tá? De preferência que essa força seja na base da autoridade, porque a autoridade não machuca. Mas, se você conseguir somente com um pouquinho de agressividade, ou seja, autoritarismo, tudo bem. É preferível que você venha para cá, mesmo que na base de um pouco de autoritarismo, do que deixar os seus filhos ficarem aqui acima, num lugar de total desordem. Porque nesse lugar aqui eles vão ter um prejuízo para a vida deles quando eles forem adultos, de serem pequenos. Aí tudo que a vida manda é muito grande e a pessoa tem uma vulnerabilidade extrema diante de coisas que não precisava ser daquele jeito. A pessoa dá conta. Ok? Então, se você é pai e mãe, ou mãe, lembre-se de aqui dentro tomar a decisão. Eu cuido das minhas dores, eu cuido das minhas dificuldades. Pai e mãe que tem essa decisão, geralmente isso vai transparecer para os filhos vão perceber, vão sentir, e aí eles ficam aqui bonitinho no lugar de filhos, sem precisar inverter a hierarquia, tá? Isso que eu contei lá do estacionamento do mercado, ó, eu contei para vocês algo que eu tenho dificuldade, então eu fico, aqui dentro de mim eu tenho uma tendência de buscar alguém que me dê uma ajuda. Opa, peraí, por que eu preciso de alguém para me ajudar? Eu dou conta. Ó, eu posso ficar aqui, mesmo que eu tenha dificuldades nisso, mesmo que, pegando o estacionamento do mercado como metáfora, mesmo que eu tenha que, por vezes, dar voltas e voltas e voltas até achar a vaga para pôr o meu carro. Não importa. Se eu acho de cara e estaciono de cara, ou se eu dou voltas e voltas e voltas e até que eu acho. O problema é meu. Eu é que tenho que cuidar daquilo que é meu. Quer ajudar imensamente os seus filhos em relação à lei da hierarquia? Cuide daquilo que é seu, tá? Outra função de quem fica aqui em cima. Quem fica aqui em cima é que cuida daquilo que é da pessoa. Então, pai e mãe dá conta. Se não der conta, pede ajuda para os pais ou para algum outro profissional. Pode pedir ajuda para um psicólogo, para uma consteladora, para o papa, para o bispo, para quem for, menos para os seus filhos. Principalmente se os seus filhos tiverem uma tendência de sair aqui do lugar e vir aqui para cima, tá? Ah, então quer dizer que eu não posso pedir ajuda nenhuma, nunca para os meus filhos? Pode, desde que você peça aqui do seu lugar. Desde que o seu filho saiba, ele vai ajudar, mas aquilo é seu. Por exemplo, vou dar outro exemplo, também como uma metáfora, tá? A gente entende isso, pode ser estendido às todas as outras áreas aí da relação de pais e filhos. Suponhamos que, vou dar um exemplo da minha mãe, né? Minha mãe está em quarentena, minha mãe é idosa. Suponhamos que ela me peça para eu ir ao mercado fazer as compras para ela. Então, eu vou ao mercado fazer as compras para ela. Mas lá no mercado, eu vou fazer as compras do meu jeito? Eu vou precisar, eu como filha, prestar atenção. Mãe, como que a senhora gosta? Suponhamos que tem que comprar beterraba. Mãe, a senhora gosta das beterrabas grandonas ou a senhora gosta das beterrabas petitinhas? Sim, as compras são da minha mãe. Então, eu preciso prestar atenção naquilo que é dela e somente colaborar com a minha mãe. A compra para a casa da minha mãe, para minha mãe comer, não é meu, não é minha responsabilidade. Eu estou somente colaborando porque minha mãe me pediu. Agora, pegando aí o exemplo da beterraba, eu, Inês, eu gosto de comprar a beterraba petitinha.
Porque na minha casa só eu como a beterraba. Então, a pititinha, eu como ela eu sozinha ali numa refeição e eu não tenho que guardar o resto de uma beterraba na geladeira e eu não gosto depois. Suponhamos que a minha mãe goste dela grandona, lá pelas razões da minha mãe. Então, eu vou comprar a beterraba grandona, porque a compra é da minha mãe e eu estou só colaborando. Quando o filho já é adulto e consegue ter consciência disso, bacana, legal. Agora, quando o filho é pequeno, ainda não é adulto, ou seja, criança ou adolescente, eu, mãe, ou você, pai, então a gente precisa pensar muito bem naquilo que a gente pede para os filhos fazerem. E se eu peço para minha filha fazer algo para mim, eu tenho que deixar bem claro para ela que aquilo é meu e ela precisa respeitar o meu modo de fazer aquela tarefa, ok? Bom, a reflexão que eu tinha para esse momento a respeito de hierarquia na relação pais e filhos era isso. Coloquei aqui bastante coisa, sempre tem mais a ser dito, né? Mas coloquei aqui bastante conteúdo para você para te ajudar nessa reflexão. E eu ressalto aqui a questão da autoridade dos pais na relação com os filhos. Se você anda mandando muitas vezes, seu filho fazer algo e ele não faz, então está precisando você trabalhar a autoridade. Mas não basta trabalhar a autoridade, tem que trabalhar também a sua relação com os seus pais. Você consegue respeitar os seus pais, a autoridade deles, estando eles certos ou errados? Consegue? Se conseguir respeitar os seus pais, automaticamente os seus filhos terão uma tendência de ficar em ordem também. Ok? Bom, um beijão para todos vocês. Espero ter contribuído e nos vemos no próximo vídeo, que é a próxima reflexão a respeito de como educar filhos segundo as leis sistêmicas, e vou falar sobre a lei do equilíbrio em seguida. Um beijão para todos e até o nosso próximo encontro.